In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Meus caros, hoje vamos falar sobre finados, sobre a comemoração dos fiéis defuntos, celebrada em 2 de novembro, e também então uma meditação sobre os fins últimos, né? A escatologia, escatologia quer dizer as realidades últimas, o fim da vida de cada pessoa, o estado definitivo da alma, né? No céu, no inferno, e com a passagem pelo purgatório para algumas pessoas que vão para o céu e que têm que se purificar, e uma meditação sobre a morte, seu significado e a necessidade da preparação para essa passagem fundamental da nossa vida. E onde vai ser confirmada e decidida a nossa eternidade, se para sempre amigos de Deus no céu ou para sempre inimigos de Deus no inferno. É a coisa mais importante da vida, nos preparar para ir para o céu e conduzir também as almas para o céu, para junto de Deus. Então, primeira coisa, o significado da celebração, da comemoração dos fiéis defuntos é um termo, né, que se usa, não é o termo festa, né? Porque festa se usa para as festas do Senhor, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, né? Aqui é uma comemoração no sentido de que é uma lembrança, uma oração pelos fiéis defuntos que estão no purgatório. Essa intenção, então, da celebração. Finados, entrou o nome finados no calendário civil, geralmente, e na linguagem do povo, geralmente se fala finados, mas o termo litúrgico é comemoração de todos os fiéis defuntos, ou seja, a lembrança orante de todos os fiéis defuntos, oferecendo o sacrifício da missa pelas santas almas do purgatório. E a igreja, então, nessa primeira semana de novembro, garante a possibilidade aos fiéis de lucrar indulgências em favor dos falecidos, em favor de um falecido em específico que nós podemos escolher. Então, com as disposições habituais, né, ter estado de graça, então, com a confissão sacramental, comungar o corpo de Cristo na intenção de receber a indulgência, ir ao cemitério e rezar o creio e o Pai Nosso nas intenções do Santo Padre, então, e estar desapegado de todo pecado, e aí então se ganha indulgência plenária em favor da alma por quem nós rezamos. Isso pode ser feito nessa primeira semana de novembro, todos os dias, por exemplo. Então, quem for todos os dias ao cemitério, todo dia comungar, estando em estado de graça, pode oferecer indulgências por várias pessoas, uma pessoa por dia, porque indulgência plenária você pode ganhar uma por dia, enquanto a indulgência parcial podemos ganhar várias por dia, desde que façamos as boas obras que são indulgenciadas com a intenção, né, a intenção geral de ganhar indulgências, e desde que estejamos em estado de graça. Então, recordar o que nós podemos fazer de concreto pelos fiéis defuntos nesse dia, além de, claro, a nossa oração constante por eles, de modo especial no sacrifício da Santa Missa, no santo sacrifício do altar. Essa comemoração, então, de todos os fiéis defuntos começou a ser celebrada, inclusive, no martirológio romano. Se diz o seguinte a respeito dessa comemoração: a nossa comum e piedosa mãe, a Igreja, depois de celebrar condignamente a memória daqueles seus filhos que já entraram na glória, procura auxiliar pela sua poderosa intercessão junto de Jesus Cristo, seu esposo e Senhor, todos aqueles que gemem ainda nas penas do purgatório, para que se lhes abreviem os dias de exílio e se vão reunir à sociedade dos santos. Vejam só, então, nosso Senhor, a nossa mãe, a Igreja, se volta para esses filhos, porque o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, envolve a Igreja militante aqui na Terra, a Igreja gloriosa no céu, triunfante, e a Igreja padecente no purgatório. Então, fazendo parte de um só corpo, depois de celebrar de modo digno os santos do céu, a solenidade, a festa de todos os santos, 1º de novembro, então a Igreja é parte da glória, volta para os santos que estão confirmados
na glória, e que já estão na visão de Deus, na visão da essência divina, e se volta para os que estão confirmados na graça, vão para o céu, mas ainda estão se purificando das penas devidas pelos pecados. Então, desde o início da igreja existiu oração pelos defuntos, é, isso é um fato histórico atestado nas catacumbas, o testemunho das catacumbas dos cristãos é, mostra muito bem isso, mas a celebração dos fiéis defuntos, essa festa em si mesma, nesse dia 2 de novembro, com esse nome e tudo mais, começou a ser celebrada no ano 978, pelos monges de Cluny. Então, o quarto abade de Cluny, Santo Odilon, começou a celebrar na sua imensa rede de mosteiros. Então, a celebração se estendeu pela Europa inteira e se tornou, então, a celebração da igreja como um todo. Então, ali em 978, mas alguém pode falar, então quer dizer que a igreja começou a rezar pelos defuntos no ano 978? Não. A igreja, desde o começo, reza pelos fiéis defuntos. Mas uma celebração litúrgica, estruturada exclusivamente para isso, é, na, é em 978, com o surgimento dessa data específica, a partir de Cluny. E aí de Cluny se espalhou para a igreja toda, até que o próprio Papa, né, colocou como festa, como comemoração da igreja toda. Interessante também que desde do século XVIII, Papa Bento XIV concedeu a igreja que está em Portugal e Espanha nas conquistas, quer dizer, nas terras ocupadas por Portugal e Espanha, o privilégio de os padres poderem celebrar 3 missas nesse dia, que o normal do padre é celebrar uma missa por dia, e com o código atualmente permite que se celebre 2 ou 3, mas desde que tenha autorização do bispo, né? Na diocese tem essa autorização. Agora, desde o século XVIII, então, existe um privilégio de o padre poder celebrar 3 missas, uma seguida da outra, no dia da comemoração dos fiéis defuntos, e a partir de 1915, o Papa Bento XV estendeu esse privilégio para a igreja inteira. Então, não se tornou mais um privilégio, se tornou uma prática, né? Uma possibilidade, um privilégio para o dia de finados, mas com todo sacerdote de todos os lugares do mundo podendo celebrar nesse dia 3 missas, uma após a outra. E nesse dia a igreja se volta só para os fiéis defuntos. Então, não se pode ter intenção específica por um fiel defunto, nem intenções pelos vivos, mas só pode se rezar as missas somente por, né, todos os fiéis defuntos, porque, como se diz, que a igreja não deixe nenhum filho sem o seu socorro maternal nesse dia tão importante. Sobre o testemunho da oração, os testemunhos arqueológicos da oração pelos defuntos, nós encontramos, por exemplo, o, a, as, no- as, os nomes, né, as invocações nas catacumbas, petite pro me, orate pro eu, quer dizer, rogai por ele, é, a inscrição colocada no túmulo lá, como se o próprio defunto ali sepultado dissesse, rezai por mim, petite pro me, rezai por mim. Já denota, então, evidentemente, que se acreditava num estado em que as almas precisavam de oração, e que não era, evidentemente, nem o céu, nem o inferno, porque é sempre bom recordar, no céu ninguém precisa de oração, no inferno, que já está na glória, já atingiu a meta. No céu, no inferno, também ninguém. A oração não serve mais de nada para aquelas pessoas que já foram condenadas para sempre. Então, se reza pelos defuntos, já se admite, mesmo que indiretamente, a existência de uma realidade de purificação no pós-morte, a que a igreja deu o nome de purgatório. Na linguagem teológica, o termo purgatório entrou no começo do segundo milênio. No começo do segundo milênio, ali pelo ano 1000 e poucos, mas, inclusive, entrou na nomenclatura oficial da igreja, quando o purgatório foi definido como dogma de fé, ali no concílio de Florença, no século XV, e também reafirmado no concílio de Trento, no século XVI, o termo purgatório, mas a ideia da purificação no pós-morte, isso está desde o começo. Então, uma vez o Jacques Le Goff, um
falecido um historiador medievalista francês, bom medievalista, porém, com a influência aí marxista e também com uma visão meramente naturalista, né, da igreja e da sua doutrina, falou que o purgatório nasceu na Idade Média, né, então, quer dizer, como se a igreja pudesse um dia abolir a doutrina do purgatório, assim como ela fez criar a doutrina do purgatório. Não, o purgatório é uma realidade criada por Deus, o purgatório. Em primeiro lugar é isso, a igreja reconhece que existe porque assim Deus revelou à igreja, por meio dos testemunhos na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. E mesmo os testemunhos das revelações particulares reforçam isso, ajudam para que a gente acredite, né, nessa realidade. Então, doutrina, dogma de fé, a existência do purgatório e a existência dessa purificação para algumas almas, que muitas almas podemos imaginar, das pessoas que são salvas. Se diz que a maior parte vai para o purgatório e poucas pessoas realmente estão totalmente preparadas para entrar no céu. Pode-se ter indulgência plenária em artigo de morte, aí a pessoa pode, se está desapegada de todo pecado, ir para o céu diretamente, evidentemente, porque a indulgência é, uma, é um dom da igreja e a igreja pode aplicar com eficácia a indulgência. Então, mas para quem não tem isso e morre com penas a serem cumpridas, vamos dizer assim, para reparar os danos causados pelo pecado mortal, ou pelo pecado venial, ou mesmo em reparação pelos próprios pecados veniais cometidos e ainda não perdoados. Então, precisa do purgatório. Meus caros, então nós nos voltamos para a festa dos fiéis, ou melhor dizendo, a comemoração dos fiéis defuntos, com um espírito de, ao mesmo tempo, de oração por eles, de recolhimento e atenção para eles, e ao mesmo tempo pensando na nossa morte, né, como nós dissemos. Mas antes de entrar nesse assunto, para estudarmos as etapas, né, dos chamados novíssimos, as realidades últimas do ser humano, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso, e o purgatório como um anexo do céu, vamos dizer assim, porque é uma realidade ligada a quem vai para o céu. O purgatório não está nos novíssimos, né, porque ele é para quem vai para o céu. Então, ele está ligado ao céu. Uma realidade provisória, provisória para cada alma e provisória em si mesma, porque no fim do mundo, depois que todas as almas entrarem no céu, em corpo e alma, então o purgatório não vai mais existir, porque não vai existir mais a história humana aqui na Terra como nós conhecemos. O número dos eleitos vai ter completado, então não vai ter mais a vida nessa Terra como nós vivemos há tantos e tantos anos, e ainda certamente viveremos outros tantos. Então, o purgatório é uma realidade provisória, no sentido de que quem está lá não vai ficar lá para sempre, e também que ele mesmo não existe para sempre, um dia vai ser concluída essa missão do purgatório. E então, na liturgia tradicional da igreja, a celebração de finados e todas as missas fúnebres que podem ocorrer ao longo do ano, a missa de Requiem, como é chamada, porque começa o introito da missa de finados e também todas as missas pelos defuntos, começa o introito da missa Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Então, Requiem quer dizer descanso. Fala a missa de Requiem, então, porque a missa pedindo a Deus que dê o descanso eterno aos fiéis defuntos. Então, se celebra com os paramentos negros. No rito novo, você pode rezar tanto com os paramentos negros quanto com os paramentos roxos, né? O paramento roxo e negro, porque tem essa dimensão de luto e penitência, essa celebração litúrgica. Mas se nós formos ver a composição dos paramentos negros, de modo especial, nós vamos ver que é uma composição de a cor negra, que predomina no paramento, evidentemente, mas também com muitos detalhes prateados. Geralmente, vocês podem pegar fotos na internet, os detalhes da decoração, da ornamentação dos paramentos negros, as casulas, por exemplo, as estolas, geralmente belíssimas, estão com vários detalhes prateados. Com isso, a igreja, né,
quer dizer que quando nós contemplamos a realidade da morte, ela tem aquela dimensão de gravidade, de peso, de responsabilidade, de nos chamar a responsabilidade de rezar pelos nossos falecidos e de também nos preparar para a morte, mas também tem a dimensão de alegria, porque a morte santa, a morte cristã, a morte em Cristo é Páscoa, quer dizer, é passagem para a vida em Cristo, assim como nosso Senhor passou deste mundo para o Pai, como diz o Evangelho de São João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, antes de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É isso que João fala, escreve, né, antes do lava-pés, antes de descrever a cena do lava-pés. Então, assim como o Senhor passou, fez a Páscoa, passando deste mundo para o Pai, também nós passamos deste mundo para o Pai, se morremos na graça de Deus, e depois de passar pelo purgatório, entramos na glória definitiva do céu. Então, a morte cristã é uma irmã, como diz São Francisco, né? É a irmã morte, é a morte corporal, que não causa dano algum para a nossa alma. Então, e mesmo o nosso corpo, porque o corpo vai sim para o sepulcro, vai ficar um tempo lá no estado de putrefação, até se desintegrar quase por completo, mas um dia vai ressuscitar para a glória eterna. E o corpo vai participar da alegria da alma, porque nós fomos criados por Deus, corpo e alma. E o nosso corpo estará glorificado, como está o corpo do Senhor. É lá no céu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também o nosso. Meus caros, então, o prateado do paramento simboliza essa dimensão da alegria, da esperança, da transformação benéfica que a morte causa para aqueles que estão na graça de Deus. E o negro, que nos chama à responsabilidade. Olha, tudo bem, a morte é uma passagem de alegria para quem morre na graça de Deus, mas para isso nós precisamos morrer na graça de Deus, né? Estar na graça de Deus para poder morrer na graça de Deus. E precisamos nos preocupar com a salvação dos outros e nos preocupar com o sufrágio das almas do purgatório, quer dizer, dar por meio da Santa Missa, das nossas boas obras feitas em atenção às almas do purgatório e pelas indulgências que lucramos também em favor delas, nós podemos ajudá-las, podemos e devemos, é dever de caridade ajudar, o dever de caridade obra de caridade espiritual, né? Rezar pelos vivos e pelos mortos, como ensina a Santa Mãe Igreja. Devemos, então, meus caros, rezar por eles. Outro detalhe importante, antes de passarmos para ponto por ponto, para brevemente falar de cada um dos novíssimos, é interessante notar que a festa de Cristo Rei, que acontece no último domingo de outubro, sempre fica ali próxima de Todos os Santos. E a Igreja teve essa intenção ao instituir a festa de Cristo Rei antes de Todos os Santos. Porque sendo no último domingo de outubro, sempre está próximo de Todos os Santos. Por exemplo, né, nesse ano cai no dia 25 de outubro. E aí no domingo 25 de outubro, e no outro domingo, 1º de novembro, é Todos os Santos. Tem época que cai mais perto, dependendo do ano, né? Cai mais perto uma data da outra. E por que antes? Porque na festa de Cristo Rei, a igreja contempla a cabeça do corpo. A igreja se volta para, claro, em toda a missa, em toda a liturgia, em toda a ação, toda a ação de igreja, da igreja é voltada para Cristo. Mas, nesta festa específica, se volta para Cristo como rei, considerando como rei da sociedade também terrena, como nós trabalhamos em outras aulas, a necessidade do reconhecimento da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja se volta para a cabeça, que é Cristo, Rei, Senhor, e depois se volta para as partes do corpo, né, para os membros que estão no céu, depois os membros que estão no purgatório. É assim, então, a lógica inspirada, né, que fez a igreja colocar essas festas umas próximas das outras. Pois bem, falemos agora, então, de cada parte dos novíssimos, de cada tópico, mas antes disso, uma breve, não tão breve, mas necessária, meditação de Santo Afonso a respeito da morte. E como Santo Afonso tem uma linguagem viva, né, e muito direta, muito cortante no bom sentido, porque rompe nosso coração de pedra e rompe a nossa consciência e desperta a nossa consciência
adormecida. Então, eu vou ler para vocês aqui um trecho de Santo Afonso, no seu livro Preparação para a Morte. Considera como a morte é um momento do qual a eternidade depende. Jaz o homem perto de morrer e, por conseguinte, vizinho a uma de duas eternidades. Do último suspiro depende a sorte de estar a alma a salvo ou danada para sempre, momento do qual depende uma eternidade de glórias ou de penas, uma eternidade sempre feliz ou infeliz, ou de contentamentos ou de angústias e ansiedade, uma eternidade gozando de todo o bem ou padecendo de todo o mal, um paraíso ou um inferno, pela eternidade. Se naquele momento te salvares, não terás mais problemas, viverás contente e beato, mas se perdes a oportunidade, serás infeliz e desesperado, enquanto que Deus será sempre Deus. Na morte conhecerás o que significa paraíso, inferno, pecado, ofender a Deus, lei de Deus desprezada, pecado sem confissão, coisas a restituir. Mísero de mim, dirá o moribundo, daqui a poucos momentos comparecerei perante o Senhor, e sabe-se lá qual será a minha sentença. Para onde irei? Para o paraíso ou para o inferno? Gozar entre os anjos ou arder entre os danados? Serei eu um filho de Deus ou um escravo do demônio? Em poucos minutos sabê-lo-ei, e ai de mim, onde alojarei da primeira vez, ali ficarei em eterno. Ah, daqui a algumas horas, alguns minutos, que será de mim? Que acontecerá comigo se não ressarcir aquele dano, se não restituir aquilo que não é meu, se não restituir a fama a quem a fiz perder, se de coração não perdoar meu inimigo, se não me confessar bem? Então, continua Santo Afonso, detestarás 1000 vezes aquele dia em que pecaste, aquele gosto, aquela vingança. O arrependimento será tardio e sem frutos, porquanto vindo do temor do castigo e não do amor a Deus. Ah, Senhor, neste momento converto-me a vós, não quero esperar a morte. Eis que agora eu vos amo, vos abraço e quero morrer abraçado a vós. Maria, minha mãe, fazei-me morrer sobre vosso manto, ajudai-me. Fazei-me morrer sobre vosso manto, ajudai-me. Meus caros, então são palavras fortes, né? Temos tantas outras na espiritualidade católica, uma vastidão de, de afirmações de Santo Afonso e de outros santos a respeito da morte. Aqui a morte é trabalhada por ele na sua dimensão sapiencial, quer dizer, a morte como mestre de vida, né? Sabendo que vamos morrer, viver bem, para bem morrer, para ter, como diz a liturgia, uma morte santa, um, um fim digno, para que tenhamos, o padre sempre reza nas completas, para que tenha uma consumação feliz, quer dizer, para que a sua vida, e pedindo por toda a igreja, evidentemente, tenhamos uma consumação feliz da nossa vida, tendo uma morte santa. Então, a sua dimensão sapiencial, mas como eu disse, a morte também tem que ser considerada na sua dimensão pascal, ou seja, de passagem da vida terrena, que é uma morte, é um vale de lágrimas, em Ac Lacrimarum Vale, como nós rezamos na Salve Rainha, a passagem para a verdadeira vida, para a vida sem fim na eternidade. Então, sobre a morte, a partir do ponto de vista teológico, o que ela é? Um castigo pelo pecado. Por natureza, nós somos mortais. Nossa natureza é mortal. Nossa natureza animal é mortal, assim como os outros animais, todos são mortais como nós. Porém, quando nos criou, Deus, junto com a graça santificante, quer dizer, a graça da amizade com Deus, nos deu a graça da imortalidade. Nós não iríamos morrer corporalmente. Nós iríamos viver essa vida na amizade com Deus e iríamos incorporar para o céu, não passando pela degradação da separação do corpo da alma, do corpo ir para o sepulcro. Isso não aconteceria. A Sagrada Escritura é muito clara, né? Como nosso Senhor, como Deus diz no Gênesis, falando que se comerem do fruto, morrerão. Quer dizer que se não comerem, não morrerão. Inclusive, não morrerão espiritualmente nem fisicamente. Mas São Paulo é quem melhor trabalha isso na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Talvez da mesma forma que por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, quer dizer, pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou para todos os homens,
porque todos pecaram. Em Adão, todos nós pecamos. Por isso que nós fomos concebidos com o pecado original que precisa ser é, perdoado pelo santo batismo. Assim, é, essa ideia de que a morte, não, já era natural, Deus já nos criou com mortais mesmo, assim, nós iríamos morrer de qualquer jeito, Adão pecando ou não pecando. Na verdade, não. Os pelagianos, na época de Santo Agostinho, já falavam isso, e Santo Agostinho falou não e não. Nós recebemos o dom da imortalidade, mas nós morremos porque nós pecamos. E o salário do pecado é a morte também, como diz São Paulo. Mas, aqui também, como diz o nosso, até estou usando, esqueci de falar antes, é um manual preciosíssimo de teologia dogmática, do Louis Ott, né? Ludwig Ott, que é um alemão, mas aqui está, o nome é francesado, né? É, Teologia Dogmática é um manual muito bom, que pode ser encontrado em espanhol pela Herder, pela editora Herder. Então, vale a pena quem puder comprar e ter acesso, é um manual muito completo. Ele fala aqui, para o homem justificado, quer dizer, para quem está na graça de Deus, recebeu a graça batismal e a conservou, ou a recuperou pela confissão sacramental, a morte perde o caráter de castigo e se torna uma simples consequência do pecado, penalitas, né, como é o termo aqui teológico. E ele fala ainda, é, para Cristo e para Nossa Senhora, em razão de sua de estarem livres, totalmente livres de pecado original, a morte não foi nem um castigo do pecado, nem uma consequência do pecado. Sendo dado a característica da natureza humana, a morte foi coisa natural por ela mesma. Então, Nosso Senhor morreu, não porque fosse consequência do pecado dele ou do pecado original, porque ele não tinha nem pecado pessoal, nem pecado original, mas por misericórdia, por participação na nossa miséria. Assim como não sendo pecador, foi considerado um pecador e morreu como um pecador, se fez pecado por nós, morrendo por nós para nos salvar, assim passou pela morte corporal, mesmo não precisando passar por ela. E Nossa Senhora, em participação, se diz a dormição de Nossa Senhora, né, uma corrente teológica que fala assim, que ela realmente morreu e ressuscitou para participar da vida de Cristo, do caminho que seu Filho divino fez, mas não era também castigo do pecado, nem consequência do pecado. Muito bem. E todos fomos tocados pela morte, todos os homens, tendo sido atingidos pelo pecado original, estão submetidos à lei da morte. E outra importância também, outra coisa que deve ficar muito clara em nossa mente, em nosso coração. Aqui a sentença que o nosso teólogo, o nosso Luiz Otto, coloca. Com a chegada da morte, cessa o tempo do mérito e do demérito, assim como a possibilidade de conversão. Cessam, então, o tempo do mérito e do demérito, bem como a possibilidade de conversão. Então, morreu, não tem possibilidade mais de crescer na santidade. E também não tem mais possibilidade de piorar na impiedade. Então, o justo que morre na graça fica naquele nível de santidade que ele atingiu. O pecador impenitente que morre fica naquele estado, em graus diferentes, mais ou menos terrível, sempre estado de impiedade, sempre de pecado mortal, mas algum grau mais forte, em outros um grau mais fraco, mas sempre mantém o estado da alma e fica fixado para sempre. Então, existe uma condenação clara da Igreja num dos sínodos de Constantinopla, em 543, a condenação da apocatástase, que é a ideia de que no fim do mundo os demônios e os condenados vão se converter, vão ser salvos, vão ser resgatados do inferno, todo mundo vai para o céu e todos serão felizes para sempre, né? É uma ideia completamente contra a revelação divina, completamente contra o que a Sagrada Escritura diz. Então, não tem como. Quem vai para o céu, vai para o céu. Quem vai para o inferno,
vai para o inferno. Até se pensou no Concílio Vaticano I colocar como dogma de fé a impossibilidade da justificação depois da morte, né? Mas é uma sentença certa, como diz a teologia, e com muita base bíblica, né? Como diz São Paulo, cada um receberá o salário daquilo que mereceu na sua vida terrena, seja para o bem, seja para o mal. Segundo Coríntios 5:10. Ele fala então claramente do juízo particular. Cada um vai receber aquilo que mereceu de acordo com o que viveu na sua vida terrena, para o bem ou para o mal. Então, São Cipriano diz a respeito da vida temporal e que depois terminada a vida temporal, corporal, não é possível mais ter penitência e salvação. Ele diz, por exemplo, isso no século III, São Cipriano, né? Quando se parte deste mundo, não há mais possibilidade para a penitência, a satisfação é sem efeito. É aqui embaixo que a vida é perdida ou ganhada, a vida eterna, né? Ele fala. E por que isso? Por que nós podemos adquirir méritos ou piorar no estado de impiedade? Isso é limitado à vida terrena. Porque nós somos corpo e alma. Então, sendo corpo e alma, nós precisamos fazer o bem e o mal e receber o prêmio, a recompensa por isso. O corpo vai receber o prêmio ou a recompensa, né, no fim dos tempos. O corpo vai se unir à alma, salva, e vai, né, o ser humano por completo salvo em corpo e alma, ou vai se unir ao corpo, à alma condenada, e vai ser o ser humano por completo condenado. Então, assim como o corpo participa do mérito e do demérito na eternidade, então você tem que ser na vida corporal para acumular méritos ou deméritos, né? O raciocínio da especulação teológica, né, para encontrar a base, né, fora da base bíblica, mas a explicação racional disso, então repousa nesse fato. Então, a limitação da possibilidade do mérito somente a duração da vida terrena é uma livre ordenação de Deus, mas é muito conveniente porque a remuneração eterna se estenderá ao corpo e alma. Então, disso resulta para o homem a obrigação de empregar o tempo da sua vida terrestre para ganhar a vida eterna. Muito bem. Então, depois do juízo particular. O que acontece no juízo particular? Imediatamente após a morte, tem lugar o juízo particular, no qual a sorte eterna do defunto é fixada por uma sentença divina, né? E os concílios de Lyon, que aconteceu em 1274, inclusive no concílio de Lyon, para onde São Tomás de Aquino ia quando morreu, no ano 1274. Ele ia auxiliar no concílio, como teólogo, faleceu. Nesse concílio e no outro de Florença, que foi no século XV, foi declarado que as almas dos justos, livres de todo pecado, de toda pena, são acolhidas imediatamente no céu, e que as almas daqueles que morrem no pecado mortal ou no pecado original descem para o inferno. E o Papa Bento XII, aqui é importante essa questão, porque na Idade Média, na época dos papas de Avignon, quando eles, ali no final do século, antes do cisma de Avignon, porque o cisma começou em 1378, mas durante todo o século XIV, praticamente, de 1307 até 1377, os papas moraram em Avignon, na França, que era um território pontifício, Avignon e aí os seus arredores, chamado até o cativeiro de Avignon, né? Ficou longe de Roma por 70 anos, então vários papas se sucederam lá. E um desses papas, o Papa João XXII, começou numa série de pregações, dizer que as almas dos justos, quer dizer, as pessoas que morrem na graça de Deus, não têm a visão de Deus face a face, a visão da essência divina, mas somente a visão
da natureza humana glorificada de Cristo. Quer dizer, eles veem Cristo ressuscitado como alguém aqui na Terra viu, né? Como os apóstolos viram Cristo ressuscitado aqui na Terra, a sua humanidade glorificada, mas não veem Deus como ele é. Então isso causou um escândalo, né? O Papa falando que os justos não veem Deus face a face antes do fim do mundo, né? Imagina. Então causou uma perturbação muito grande. Depois ele no leito de morte ele se retratou daquilo que ele disse, mas gerou uma confusão e interessante que gerou confusão, mas assim falou isso está errado, né? Ninguém falou assim, o Papa está falando, então está certo porque ele está falando. Não, isso não tem base nem na Sagrada Escritura, nem na tradição da Igreja, nem no magistério, nem nada. Então, isso está errado. Inclusive, os teólogos da Universidade de Paris falaram isso está errado, né? Declararam que aquelas afirmações do Santo Padre, o Papa João XXII, estavam erradas, né? Então é interessante como na Idade Média, né, a reverência pela pessoa do Papa, pelo papado, o poder espiritual reconhecido, que até hoje o Papa tem, evidentemente, é um poder que Cristo deu, mas também um poder temporal muito forte, um poder de influência muito grande sobre os assuntos terrenos, políticos, né, dos governos e tudo mais, mas assim, tinha aquela noção de que a fé é o fundamental e que todos nós devemos nos ater à fé verdadeira, né? Inclusive o Santo Padre e o Papa. E aí o Papa seguinte, Bento XII, declarou na Constituição Dogmática Benedictus Deus, do ano de 1336, que as almas, olha a declaração que importante, que então, quem quiser consultar o Denzinger, que é a grande, vamos dizer assim, que recolhe toda os principais definições e ensinamentos da Igreja Católica, dos escritos papais, dos concílios, num livro só, né, num volume só, se recolhe desde o começo até os dias atuais. Então, no Denzinger, número 530, 531, se diz o seguinte, essa citação, né, do documento, que as almas dos justos totalmente puras vão para o céu imediatamente após a morte ou depois de sua purificação, purgatório, antes da ressurreição do corpo e do julgamento geral, né, do juízo final, que elas gozam da vida, da vista, melhor dizendo, imediata, da visão imediata da essência divina, e são verdadeiramente felizes, enquanto que as almas em estado de pecado mortal vão imediatamente após a morte para o inferno, e aí são submetidas às penas eternas. Também, claro, não vê só a natureza glorificada de Cristo, como os apóstolos viram nosso Senhor glorificado aqui na terra depois da sua ressurreição, não. Vê a essência divina, cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu grau de santidade. Uns veem de forma mais perfeita, outros de forma menos perfeita, porque os graus de glória no céu são diferentes. Interessante notar também que, até chegar na clarificação, na clareza de que as almas dos justos já vão para o céu de imediato, após a morte ou após a sua purificação no purgatório, antes mesmo do juízo final, isso não estava muito claro no começo. Alguns padres, os santos padres mais antigos, como São Justino, que é do século II, Santo Irineu, do século II também, Tertuliano, século III, Santo Hilário, século III, Santo Ambrósio, século IV, eles admitem um estado de espera entre a morte e a ressurreição, no qual os justos são recompensados e os maus punidos, mas sem receber a alegria definitiva do céu ou a danação definitiva do inferno. Então, ele já Tertuliano, que não é santo porque caiu em heresia, mas um grande escritor eclesiástico, ele faz uma exceção para os mártires. Então, aos mártires se admite se admite que vão para o céu de imediato, para o paraíso, né? Como São Cipriano, no século III, diz que todos os justos no céu, São Cipriano fala, né, melhor dizendo, que todos os justos já vão para o céu e ficam junto de Cristo. Então ele é
A do século III já admite a doutrina que nós admitimos hoje, né, que nós sabemos que foi definida pela Igreja infalivelmente, que depois da morte os justos vão para o céu e os condenados vão para o inferno de imediato. Assim, os ortodoxos até hoje, né, os orientais cismáticos, conservam essa ideia de que tem um estado intermediário, né, entre a morte e a ressurreição, onde a alma não está no seu estado definitivo. Pois bem, no céu, você pode falar a respeito do céu, você pode falar da sua alegria essencial do céu, que é a visão de Deus, que é o amor de Deus e a fruição de Deus, e também da presença com as outras pessoas, com as outras almas bem-aventuradas ali no céu. Então, primeiro ponto, o, o que é o céu? É estar na comunhão perfeita com Deus. E estando em Deus, está com os anjos, com os santos, com Nossa Senhora em primeiro lugar, acima de todos os anjos e santos, num amor definitivo e indestrutível. A escolástica, né, diz que no céu, né, se tem a visão, né, os atos que constituem a alegria do céu são o conhecimento de Deus, aqui a visio, né, porque o ver dá o conhecimento, né, da verdade, o amor, caritas, e o gozo, a alegria, né, a fruição de Deus. Então, visio, caritas, gaudium. Ver a Deus, conhecendo Ele como Ele é. Caritas, né, amando como dentro de a possibilidade de cada um, como ele tem de ser amado. E o gaudium, uma alegria de que todos participam, né? E os escolásticos também falam que para poder ver a essência divina, né, a essência de Deus, é preciso uma luz especial. Então, uma graça especial que Deus dá para poder ver essa luz especial do conhecimento, para poder ver o lumen gloria, né, ver a luz da glória de Deus. Baseado no Salmo 35:10, aquele salminho, na tua luz veremos a luz. Quer dizer, a partir da luz que Deus nos dá, nós veremos a luz que é Ele mesmo, né, a sua essência divina. Porque, como ver a Deus, né? Como que eu posso pensar de ver a Deus? Eu, uma simples criatura miserável, finita, pecadora. Se nós vemos nas Sagradas Escrituras, quando uma manifestação, aparece um anjo, a pessoa fica com medo, né, de ter visto aquele anjo, no sentido de que vi um anjo do Senhor e eu vou morrer então, porque não tem como ver um anjo do Senhor ou o próprio Senhor e ficar vivo, né? Então, mas para poder ver a Deus, permanecer vivo, né, a alma não ser aniquilada e o corpo também ficar unido à alma, eu preciso então do lumen gloria, de uma luz especial para conhecer e ver a glória de Deus. Pois bem, e a alegria acidental do céu, quer dizer, que faz parte da alegria essencial, mas que está em comunhão, é o fato de estar na alegria do conhecimento do amor e dos bens criados, e também da alegria de estar com as outras pessoas no céu. E cada um, repito, né, com a sua glória diferente. Alguém poderia dizer, mas se tem uma glória diferente, se tem diferentes graus de alegria no céu, então quer dizer que há ciúmes no céu? Que um fica incomodado com a glória do outro? Não, não fica, porque todos estão no amor. E o amor, como diz São Paulo, não é ciumento. O amor envolve todas as pessoas, né? É impossível alguém que está no céu não amar. Então, se alguém ama, vê a glória do outro que é maior, não vai ficar com ciúmes. Pelo contrário, vai ver aquilo como se fosse para ele mesmo. Vai ver aquela glória como se fosse dele mesmo. Porque o amor, a caridade os une, e a caridade não é invejosa. E sobre o fato de que em essência é a mesma para todos, mas em graus diferentes, isso está na Escritura expresso, né, como Santo Agostinho explica. Por exemplo, quando na parábola dos trabalhadores da vinha,
quando todos vão trabalhar, mas alguns começam lá cedinho, outros começam só no final da tarde, mas todos recebem uma moeda pelo trabalho, é o símbolo, então, de que a vida eterna é para todos. Todos que trabalham para Deus vão para a vida eterna, uma duração eterna, né? Mas o fato de que na casa do Pai há muitas moradas, o Senhor fala, na casa do Pai há muitas moradas, e a parábola dos talentos também fala de talentos entregues diferentes para cada um. Um recebe 10, outro recebe 5, outro recebe um talento e tem que frutificar de acordo, fazer render de acordo com o talento recebido. Então indica que existe uma diferença de grau, né, nessa glória que todos recebem. E, finalmente, o inferno, para nós terminarmos, mas não para terminarmos no inferno, né? A gente quer terminar no céu, mas para falar aqui, terminar nossa aula sobre a respeito do inferno, também é de fé, que as almas dos que morrem em estado de pecado mortal vão para o inferno. Não tem malabarismo, não tem justificativa, não tem porém, não tem mas, não tem tal teólogo fala isso, mas fulano falou, mas a teologia moderna fala isso, mas o padre Teilhard de Chardin falou isso, mas o padre, mas o outro falou que tá vazio. Para com isso, né? Não nos iludamos com isso. O inferno existe e há pessoas que foram para lá sim, né? E alguém disse, né, a respeito dessa história, dessa conversa fiada de que o inferno está vazio. Bom, quando Nossa Senhora mostrou o inferno para os pastorinhos em Fátima, tinha bastante gente lá, de acordo com o testemunho dessas crianças santas. Tinha bastante gente lá. Imagina, depois de mais de 100 anos, né, de todos os dias pessoas morrendo, logicamente mais gente entrou no céu, mas também mais gente entrou no inferno. E alguém falaria, mas o inferno está vazio, mas aí uma pessoa pode responder, bom, mas não seja você a inaugurar então o inferno, né? Então não seja eu nem seja você a inaugurar o inferno, porque mesmo que ele estivesse, não está, mas mesmo que estivesse vazio, isso não quer dizer que não possa eu a inaugurar isso, não ser eu a inaugurar isso pela minha vida péssima, pela minha infidelidade a Deus, pelas minhas justificações do pecado, pela minha moleza espiritual. Então, todo o testemunho da Escritura, já no Antigo Testamento já tem algumas referências ao inferno, sobretudo no Novo Testamento, todo o testemunho do magistério da Igreja, né, nos 4 evangelhos, nas cartas dos apóstolos, no Apocalipse, no Antigo Testamento, livro de sabedoria, livro de Daniel, tudo fala do inferno. Então não tem como, e que é eterno, que é eterno. Então não tem como fazer vista grossa, fingir que não ouviu, que é uma realidade verdadeira. E a essência da pena do inferno é não ver Deus, é não estar com Deus, é se separar do princípio vital, da única coisa que pode nos dar alegria, que é estar com Deus, né? Então, o inferno é a separação radical do princípio da nossa vida, que é o Senhor, porque é uma consequência do que a pessoa fez aqui na Terra. O pecado como diz a linguagem teológica, é uma aversio a Deus e uma conversio ad criatura. Quer dizer o quê? Uma aversão a Deus, quer dizer, se voltar contra Deus, voltar as costas para Deus, e se converter, quer dizer, voltar a atenção para a criatura, quer dizer, amar a criatura e não amar o Criador. Viver para a criatura e não viver para o Criador. Então, essa é a consequência. Como a pessoa escolheu isso, então, a consequência é que ela vai ficar longe do seu Criador para sempre e vai ser punida pelas criaturas, porque os demônios, que são criaturas, os outros danados, o estado do inferno em si mesmo, né, a situação do inferno, vai ser a penalidade eterna para a pessoa. Por isso que fala em 2 penas do inferno, a pena de dano e a pena de sentido. A pena de dano, que é a principal, que é ficar longe de Deus. A pena de sentido, que é a dor espiritual e corporal, depois da ressurreição dos mortos, os tormentos, né, que afetam todas as faculdades da alma e vão afetar também todas as faculdades do corpo para sempre. Então se fala de um fogo verdadeiro, se fala assim de tormentos verdadeiros, imagina os 5 sentidos sendo perturbados, né? Formas horríveis sendo vistas com os olhos, né?
evidentemente com os olhos, mas odores também tenebrosos, mas também gostos, né? O paladar sentindo coisas horríveis, o ouvido, né? Ouvindo coisas tenebrosas, gritos e desespero, né? O tato sentindo tormentos por todo o corpo, enfim, é uma coisa tenebrosa, né? Nenhum tormento nessa terra se compara aos tormentos do inferno. Então é preciso ter essa noção para nós, então, sabermos que vamos para o céu ou para o inferno, não tem uma terceira opção. E que nós precisamos trabalhar para entrar pela porta estreita. Como diz nosso Senhor, muitos vão pelo caminho largo, pelo caminho largo que é o caminho da perdição. Poucos encontram e entram pela porta estreita, porque preferem o caminho largo. E também as penas do inferno, para terminarmos, as penas do inferno são diferentes, de acordo com também os males que as pessoas causaram aqui na Terra. Aquela pessoa que morreu por alguns pecados mortais, vai ser menos punida do que aquela que morreu com pecados terríveis, assim, com muitos pecados por muitos anos, e que levou muitas pessoas ao pecado. Também a condição da pessoa, um sacerdote, vai ser mais punido no inferno do que um leigo, né? Um católico batizado vai ser mais punido do que um pagão, né? Do que alguém que não conheceu a verdade aqui na Terra por completo. Então, os graus são diferentes. Rezemos então pelas almas do purgatório, ofereçamos indulgências para elas e peçamos que elas intercedam por nós também. Tem uma doutrina da igreja, não é doutrina da igreja assim definida, mas é uma tradição que as almas do purgatório também podem rezar por nós. Peçamos a intercessão dos santos em favor delas e rezemos nós mesmos por elas, oração das almas do purgatório, para que elas, estando no céu, possam rezar por nós e possam um dia nos acolher na eternidade feliz. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.